Olá, caríssimos amigos, meu nome é Arthur da Mota Trigueiros Neto, eu sou procurador aqui no estado de São Paulo e eu hoje venho aqui para trabalhar com vocês rapidamente a respeito de um acórdão que nós podemos considerar um leading case no Brasil. E esse leading case decorre de uma apelação interposta por um réu condenado lá na comarca de Olímpia, no estado de São Paulo. Esse réu interpôs a apelação em virtude de ter sido condenado pelo juiz em primeiro grau pelo crime de tráfico de drogas. A condenação desse réu por tráfico de drogas foi a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado. E essa quantidade de pena de 5 anos e 10 meses de reclusão derivou do fato de o magistrado em primeira instância ter considerado esse réu reincidente pelo fato de ele já ter uma condenação anterior transitada em julgado pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Você vai se lembrar, o crime do artigo 28 da Lei de Drogas é o famoso porte de drogas para consumo pessoal. Muito bem, se você bem se lembrar da alteração promovida pela Lei 11.343 de 2006, você vai se recordar que atualmente, para o usuário de drogas, não se impõe pena privativa de liberdade. Em maneira de hipótese alguma, é possível que alguém condenado pelo porte de drogas para consumo pessoal seja encarcerado. Ainda que o STF tenha decidido, já o ministro Sepúlveda Pertence já tenha decidido e colocado uma pá de cal no assunto a respeito da natureza jurídica do artigo 28 da Lei de Drogas, e é crime, não tem discussão, não se trata de infração penal sui generis, não se trata de hipótese de abolício criminis, é um crime, já foi decidido pelo STF. O fato é que, ainda que se trate de um crime, será que a condenação anterior pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas, caso o agente venha a praticar um novo delito, ele será considerado reincidente? Pela literalidade do artigo 63 do Código Penal, a resposta seria sim. Quem ostenta condenação transitada em julgado pela prática de crime e venha a cometer novo crime, esse agente será considerado reincidente, repito, à luz do artigo 63 do Código Penal. E o que é que o desembargador Márcio Bartoli, rompendo um verdadeiro paradigma no nosso direito penal, decidiu? Que a condenação anterior transitada em julgado pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência caso o agente venha a praticar um novo crime. Analisando de forma rápida o voto do desembargador Márcio Bartoli, nós poderíamos concluir que esse acórdão é ilegal, num primeiro momento. E por que diríamos que é ilegal? Porque a literalidade do artigo 63 do Código Penal afasta o posicionamento do desembargador Márcio Bartoli. Ou seja, se houve condenação anterior transitada em julgado pela prática de crime do artigo 28 da Lei de Drogas, a nova prática agora de tráfico de drogas por esse réu que nós estamos trabalhando lá da comarca de Olímpia, geraria a ele a reincidência. E essa foi a decisão do magistrado em primeira instância. Só que aí é que reside a beleza jurídica desse voto do desembargador Márcio Bartoli. Ele dando argumentos extremamente consistentes, e é claro que posicionamento garantista, não podemos refutar isso, mas com posicionamento bastante conclusivo, ele sustenta que a prévia condenação transitada em julgado pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência. Basicamente, dois argumentos aqui. Primeiro argumento, um argumento que a gente vai utilizar a própria legislação penal. Analisando o artigo 63 do Código Penal e o artigo 7º da Lei das Contravenções Penais, nós temos que no Brasil a reincidência se verifica em 3 situações. Quais são essas 3 situações? Condenação anterior transitada em julgado pela prática de crime e cometimento de novo crime. Isso gera reincidência. Cometimento de contravenção penal já com trânsito em julgado e prática de nova contravenção penal. Isso gera reincidência. Prática de crime com trânsito em julgado e cometimento de contravenção penal também gera reincidência. O que é que existe na legislação a título de brecha sobre a reincidência? Não se considera reincidente o agente que ostente uma contravenção penal anteriormente transitada em julgado e venha a praticar
um novo crime. Isso não gera reincidência em virtude de ausência de previsão legal a respeito. Se baseando nessa brecha da lei, o desembargador Márcio Bartoli diz o seguinte: se quem comete contravenção penal, que é uma infração penal à qual é cominada pena privativa de liberdade, caso venha a praticar um crime posterior, esse alguém não será considerado reincidente, não tem o menor sentido que uma pessoa que tenha sido condenada pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas, a despeito de se tratar de um crime, caso venha a cometer novo crime, seja considerado reincidente. E qual é o raciocínio do desembargador Márcio Bartoli? Se contravenção penal, que é infração penal a qual se comina pena privativa de liberdade, não gera reincidência, caso ocorra o cometimento de um novo crime, ao artigo 28 da Lei de Drogas, para o qual não se comina em nenhuma hipótese pena privativa de liberdade, e mesmo que exista o descumprimento daquelas medidas previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 28, não haverá possibilidade de encarceramento do agente, não há sentido algum, dentro de uma harmonia que deve imperar no sistema penal, a geração de reincidência. E por quê? Se não há pena privativa de liberdade anterior, não há qualquer motivo para que se gere reincidência caso ocorra o cometimento de um crime posterior. Esse é o primeiro argumento que me parece bastante contundente. Teríamos que analisar uma questão de isonomia. Se um contraventor que tenha sido punido a uma pena privativa de liberdade, caso venha a praticar novo crime, não será considerado reincidente, a despeito de ter sofrido eventualmente uma pena privativa de liberdade, não há o menor sentido de um usuário de drogas condenado a uma das medidas previstas no artigo 28 da Lei de Drogas, caso venha a praticar um crime posterior, seja considerado reincidente. Raciocínio: se não há pena privativa de liberdade para o crime do artigo 28, não há razão jurídica e mesmo fática para que se reconheça a reincidência posterior. Esse é o primeiro raciocínio. E agora, um segundo raciocínio que me parece extremamente relevante, um raciocínio agora mais sistemático. A questão da proporcionalidade. A proporcionalidade, novamente, aqui encarada como princípio constitucional. Aqui, se não se gera reincidência para o contraventor que haja sido condenado por pena privativa de liberdade e posteriormente pratique crime, não é proporcional, não é razoável que o agente que tenha sido condenado pela figura típica do artigo 28 da Lei de Drogas, caso venha a ser condenado pela prática de crime, seja considerado reincidente. Haveria uma absoluta desproporcionalidade para situações em que há maior gravidade social da contravenção se comparada com o crime do artigo 28. A verdade é que o Brasil adotou um típico sistema de descarcerização ou de despenalização para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas. Muito bem, então esses foram os nossos comentários, as nossas impressões, primeiras impressões a respeito desse acórdão que eu tenho absoluta certeza que irá revolucionar a justiça penal brasileira. Até mais, agradeço sua atenção.